"Não se case com ela!" gritou a faxineira com a voz cheia de um tom urgente e desesperado, minutos antes de o milionário finalmente se aproximar do altar para dizer o tão esperado sim. E o que ele fez em seguida deixou todos os presentes atônitos, incapazes de acreditar na reviravolta inesperada que a cerimônia tomou, após uma única frase interromper o momento mais importante de sua vida. A Catedral da Sé parecia um conto de fadas naquela manhã de dezembro. Os órgãos dourados refletiam a luz de centenas de velas, e o perfume das rosas brancas misturava-se ao aroma do incenso. Ricardo Almeida estava ao altar, ajustando os punhos do seu terno feito sob medida. Aos 45 anos, ele era a personificação do sucesso. Uma silhueta alta e esguia, têmporas grisalhas e olhos cor de aço que podiam congelar negociações ou derreter corações de investidores. Ele olhou para o seu relógio Patek Philippe. Em 15 minutos, Renata Costa estaria ao seu lado, como sua esposa. Herdeira de um banco familiar, uma mulher de reputação impecável e elegância fria, que se encaixava em sua vida como uma chave na fechadura. O relacionamento deles era lógico, estratégico, o correto, exatamente o tipo que Ricardo sempre desejou. Os convidados lotavam cada banco da catedral. A elite brasileira estava presente em peso. Ministros, diretores de grandes empresas, jornalistas das mais importantes redações. Flashes de câmeras disparavam discretamente das fileiras de trás, onde fotógrafos credenciados capturavam cada momento daquela que a mídia chamava de cerimônia da década. Ricardo não se sentia nervoso. Ele nunca se sentia nervoso. O controle era sua segunda natureza, uma habilidade aprimorada por décadas de construção de um império empresarial. A Almeida Participações controlava tudo, de imóveis à tecnologia, de mídia à energia. E ele controlava a Almeida Participações. A música dos órgãos preencheu o espaço da catedral. Renata apareceu à porta, radiante em um vestido de seda pura, com um véu que se estendia por 3 metros atrás dela. Linda, majestosa, perfeita. Cada passo seu era calculado, cada sorriso pensado. Enquanto ela se aproximava do altar, Ricardo notou um movimento na multidão. Alguém empurrava as pessoas na fila do meio da catedral. No início, ele pensou que fosse um convidado atrasado, ou talvez um fotógrafo em busca de um ângulo melhor, mas o movimento tornou-se cada vez mais violento, desesperado. De repente, uma mulher em um uniforme cinza de limpeza saiu correndo da multidão direto para o altar. Seus longos cabelos castanhos estavam desalinhados, seus olhos arregalados, cheios de determinação. Ricardo não a reconhecia, mas algo em sua postura, na forma como ela corria, colocou todos os seus sentidos em alerta máximo. "Parem!" gritou a mulher, sua voz cheia de desespero e uma força que cortou a música dos órgãos como uma faca. A catedral inteira silenciou em um instante. Renata parou no meio do caminho até o altar, seu rosto tão pálido que a maquiagem agora parecia artificial e grotesca. "Parem, antes que seja tarde demais", repetiu a mulher, desta vez mais alto. Sua voz tremia, mas havia determinação nela. "Esta mulher é uma golpista. Renata Costa está roubando fundos de caridade há anos." O caos eclodiu imediatamente. Os convidados começaram a sussurrar, gritar, virar-se nos bancos. Câmeras fotográficas piscavam descontroladamente. Renata permaneceu imóvel. Seu rosto passou da palidez à vermelhidão da raiva. "Isso é mentira!" rosnou Renata. "Quem é essa mulher? Como ousa?" Mas a mulher de uniforme cinza não se deixou intimidar. Ela pegou algo do bolso e retirou uma pilha de documentos. "Eu tenho provas!" exclamou ela. Contas bancárias, faturas falsas, transferências de dinheiro, a Fundação Corações Solidários, o Instituto Amparo ao Idoso, tudo isso são fraudes. Milhões de reais foram desviados para as contas privadas dela.
Ricardo ficou atônito. Em toda a sua vida empresarial, ele estava acostumado a surpresas, mas aquilo era diferente. Aquela mulher, fosse quem fosse, não agia por vingança, por ganância ou por inveja. Nos seus olhos, ele via algo que não via há anos: pura coragem moral. Isso é um absurdo! Renata quase gritava agora. Vocês não podem acreditar em uma faxineira. Mas a mulher já estava distribuindo cópias dos documentos aos convidados mais próximos. Ricardo viu os olhos das pessoas se arregalarem enquanto estudavam os papéis. Ele ouviu sussurros. Números de conta verdadeiros. Essas assinaturas parecem familiares. Meu Deus, se isso for verdade... Meu nome é Patrícia Silva, disse a mulher, sua voz agora mais estável, confiante. Trabalho na Almeida Participações há 2 anos. Limpo os escritórios à noite, mas tenho olhos e tenho cérebro e tenho consciência. Ela olhou diretamente para Ricardo e naquele momento ele sentiu algo se quebrar dentro dele. Não raiva, não vergonha, mas algo mais profundo. Ele percebeu que aquela mulher acabara de salvá-lo do pior erro de sua vida. E ela fez isso, sem pedir nada em troca, arriscando seu emprego, sua segurança, talvez até sua vida. Renata jogou o buquê no chão da catedral e saiu correndo pela porta lateral, seu lindo vestido roçando nas placas de mármore. Atrás dela correram seus pais, parentes, alguns de seus amigos mais próximos. Patrícia Silva ficou no centro do evento mais importante do ano, respirando pesadamente, mas com a cabeça erguida. E Ricardo Almeida, o magnata conhecido por seu profissionalismo frio pela primeira vez em anos, não sabia o que dizer. 2 semanas depois que Patrícia Silva arruinou o dia mais importante na vida de Ricardo Almeida, os jornais ainda estavam cheios de manchetes sensacionalistas. Faxineira heroína salva magnata, escândalo no casamento do século, golpista da alta sociedade desmascarada. Ricardo estava sentado em seu escritório no 40º andar de um arranha-céu na Faria Lima, olhando para a pilha de jornais sobre a mesa de mogno. Seu advogado, Gustavo Toledo, folheava as páginas do relatório do detetive particular. Está tudo certo, Ricardo, disse Gustavo, tirando os óculos. Renata realmente operava uma complexa rede de fundações fictícias. O dinheiro era transferido via Malta-Chipre e depois de volta para suas contas privadas na Suíça. Foi muito profissional. Ricardo não respondeu imediatamente. Ele estava olhando para a foto de Patrícia Silva que estava no relatório. Uma foto da sua identidade. Simples, sem retoques, mas havia algo em seus olhos que prendia sua atenção. Determinação, talvez. Ou apenas uma honestidade tão pura que era rara em seu mundo. O que sabemos sobre ela? Perguntou Ricardo, apontando para a foto. Sobre a Patrícia? Gustavo virou algumas páginas. Patrícia Silva, 34 anos. Nasceu em São Paulo. Formou-se em contabilidade pela Universidade de São Paulo, USP, com notas muito boas. Trabalhou por 3 anos em uma empresa contábil de médio porte e depois tudo parou. O que você quer dizer? Ela largou a carreira há 8 anos e se mudou para o Rio. Desde então, trabalha em diversas posições: garçonete, caixa, faxineira, como se estivesse escolhendo propositalmente trabalhos abaixo de suas qualificações. Ricardo franziu a testa. Isso não fazia sentido. Uma mulher com formação em contabilidade que limpava escritórios? Tinha que haver um motivo. Família? Ela tem uma filha de 17 anos, Sofia, pai desconhecido. Moram em um pequeno apartamento no Brás, alugado de um proprietário particular. Na semana seguinte, Ricardo notou que não conseguia parar de pensar em Patrícia. Não era uma obsessão ou fascinação. Era algo mais profundo. Respeito. Pela primeira vez em anos, ele havia conhecido uma pessoa que fizera algo sem quaisquer motivos ocultos, sem expectativas de benefícios.
Sua assistente, Mariana, bateu à porta. Senhor Almeida, o senhor tem uma reunião com o senhor Otávio em 1 hora. Otávio Matos, magnata da mídia e antigo rival nos negócios. Ricardo sabia que aquela reunião não seria agradável. Quando Otávio entrou no escritório, um sorriso satisfeito estava visível em seu rosto. Um homem baixo e atarracado, com olhos opacos, que sempre soube encontrar a fraqueza em qualquer negócio. Ricardo, disse Otávio, sentando-se sem ser convidado. Como você se sente depois de tudo isso? Excelente, respondeu Ricardo friamente. Melhor do que nunca. Descobrir a verdade sobre Renata foi um benefício. Benefício? Otávio riu. Ricardo, sua reputação está arruinada. Toda a elite empresarial está rindo de você. Um homem do seu calibre se deixou salvar por uma faxineira. Ricardo sentiu uma onda de raiva, mas manteve a calma. A verdade é a verdade, não importa quem a diga. Mas a imagem é tudo em nosso negócio, continuou Otávio. Você realmente acha que seus parceiros de negócios o levarão a sério depois desse escândalo? O contrato com os alemães já foi cancelado. Ouvi dizer que os franceses também estão retirando seus investimentos. Isso era verdade e Ricardo sabia disso. Por 2 semanas, seu telefone não parou de tocar. Parceiros cancelavam reuniões, investidores retiravam-se de projetos. Não porque Renata era uma golpista, mas porque ele se deixou salvar por uma mulher de uma classe social inferior. Tenho uma proposta, disse Otávio, inclinando-se para a frente. Minha emissora pode apresentar toda a história de uma forma mais favorável. Podemos focar em quão rapidamente você reagiu, como conseguiu evitar uma catástrofe. Podemos até apresentá-lo como um herói que permitiu que a verdade viesse à tona. Em troca de quê? 20% de participação nos seus projetos de mídia. E claro, você terá que se distanciar publicamente dessa Patrícia. Ricardo olhou para Otávio por um longo tempo em silêncio. Por um momento, ele considerou a proposta. Era uma solução lógica, prática. Mas então ele se lembrou do rosto de Patrícia na catedral, sua coragem, seus riscos, sua pura moralidade. Não, disse ele finalmente. O quê? Eu disse não. Não vou mentir sobre a mulher que salvou minha vida. Otávio se levantou abruptamente. Você é um tolo, Almeida. Essa mulher arruinou sua vida e você a defende. Não, disse Ricardo, levantando-se também. Ela salvou minha vida e essa é a diferença que você nunca vai entender. Depois que Otávio saiu, Ricardo sentou-se à janela, olhando para o céu cinzento de São Paulo. Pela primeira vez em anos, sentiu que havia tomado a decisão certa. Não estratégica, não lucrativa, mas a certa. E pela primeira vez em anos, ele sentiu curiosidade por outra pessoa. Quem era aquela mulher que teve a coragem de enfrentar todo o seu mundo de privilégios? Porque ela abandonou sua carreira, o que realmente a motivava? Ele sabia que precisava encontrá-la, não para agradecê-la. Isso seria muito simples, mas para entender como era uma vida vivida, de acordo com verdadeiros princípios. Patrícia Silva estava aspirando o escritório no 38º andar, quando ouviu passos familiares no corredor. Já passava das 9 da noite e o prédio estava vazio, então cada som ecoava nos espaços vazios. Nas últimas 2 semanas, ela trabalhava tensa, esperando ser demitida a qualquer dia. Nenhuma empresa toleraria uma funcionária que causara tal escândalo. Os passos pararam na porta do escritório que ela estava limpando. Patrícia virou-se e viu a silhueta de um homem em um terno impecável. Mesmo na escuridão, ela reconheceu Ricardo Almeida. Senhora Silva, disse ele. Sua voz estava calma, mas em seus olhos ela notou algo que não esperava. Não raiva, mas curiosidade. Senhor Almeida, respondeu ela, desligando o aspirador. Seu coração batia mais rápido, mas sua voz permaneceu estável.
Ainda trabalho por 1 hora. Eu o estou incomodando. Eu vim aqui especificamente para encontrá-la. Patrícia largou as mangueiras do aspirador, limpando as mãos no avental. Ela nunca havia falado com o chefe da empresa antes. Na verdade, nunca havia falado com ninguém da alta gerência. Em seu mundo, havia regras não escritas. Funcionários como ela eram invisíveis. Diga. Ricardo entrou no escritório e sentou-se na beirada da mesa. Esse gesto surpreendeu Patrícia. Homens de sua posição não se sentavam informalmente na presença de faxineiras. Tudo em seu comportamento era inconsistente com o protocolo que Patrícia havia aprendido em 2 anos de trabalho. Por que você fez isso? Perguntou ele diretamente. Fiz o quê? Patrícia não fingiu não entender a pergunta, mas precisou de um momento para organizar seus pensamentos. Na catedral, por que você arriscou seu emprego, sua segurança, sua reputação para me avisar sobre Renata? Patrícia ficou em silêncio por um longo momento. A verdade era complicada, mas ao mesmo tempo muito simples. Porque era o certo a fazer, disse ela finalmente. Eu vi os documentos que a senhora Costa deixava na lixeira. Contas que não batiam, e-mails que ela imprimia e depois jogava fora. Por meses, eu juntei provas, sem saber o que fazer com elas. Por que você não veio falar comigo antes? Com o senhor? Patrícia não conseguiu conter um sorriso amargo. Senhor Almeida, eu sou uma faxineira. Ninguém escuta faxineiras. Mesmo que eu tivesse certeza de que estava certa, quem acreditaria em mim contra a herdeira de um banco? Ricardo acenou com a cabeça, como se suas palavras o tivessem surpreendido. Em seu mundo, tais barreiras não existiam. Ou melhor, ele não estava ciente da existência delas. Mas na catedral você arriscou tudo. Na catedral já era tarde demais para sutilezas, respondeu Patrícia. Eu sabia que, se não falasse naquele momento, nunca mais teria outra oportunidade. Você não teve medo das consequências? Patrícia olhou para ele por um longo e atento tempo. Em sua pergunta, havia curiosidade sincera, não superioridade. Senhor Almeida, eu tenho medo todos os dias. Tenho medo de não ter dinheiro para o aluguel. Tenho medo de Sofia adoecer e eu não ter dinheiro para o médico. Tenho medo de cada telefonema da escola, de cada carta do banco, de cada campainha. Mas uma vida cheia de medo não significa que não se tenha coragem de fazer o que é preciso. Sofia é sua filha? De 17 anos, uma garota muito inteligente. Ela estuda matemática e informática online, porque nossa escola não tem bons programas. Patrícia parou, percebendo que estava falando demais. Desculpe, eu não deveria estar contando isso ao senhor. Pelo contrário, eu quero ouvir. Havia algo em seu tom que fez Patrícia acreditar nele. Não era pena de cima, mas interesse genuíno. Eu me formei em contabilidade em São Paulo, continuou ela, sem saber exatamente por quê. Trabalhava em uma boa empresa, tinha um futuro, mas então Sofia sofreu um acidente quando tinha 9 anos. Longa hospitalização, cirurgias, reabilitação, o pai dela... Patrícia parou. Ela não falava do pai de Sofia com ninguém. Ficamos sozinhas. Tive que escolher entre a carreira e minha filha. E você escolheu sua filha. Claro, nem havia o que pensar. Ricardo levantou-se e foi até a janela. Por um momento, eles olharam para o panorama noturno de São Paulo. Você sabe que por causa do que você fez, estou perdendo contratos? Disse ele sem se virar. Patrícia sentiu uma pontada no estômago. Sim, sinto muito. Não deveria. Contratos baseados em mentiras não valem nada. Ele se virou para ela. Mas não foi por isso que vim. Então por quê? Quero lhe oferecer um emprego de verdade, no departamento financeiro. Suas qualificações são suficientes e sua integridade é rara neste negócio. Patrícia olhou para ele em choque. É impossível. Por quê? Porque eu sou ninguém, uma faxineira do Brás.
Eu não me encaixo no seu mundo. É o meu mundo que não se encaixa em pessoas como você, respondeu Ricardo. E talvez seja exatamente por isso que eu deveria mudá-lo. Patrícia permaneceu em silêncio, mordendo o lábio. A proposta era tentadora, mas ao mesmo tempo assustadora. Você terá tempo para pensar, disse Ricardo, caminhando em direção à porta. Mas quero que saiba, o que você fez na catedral não. Apenas me salvou de uma catástrofe financeira. Isso me mostrou algo que eu havia esquecido, que ainda existem pessoas que fazem o que é certo, não importa o custo. Quando ele estava prestes a sair, parou. Mais uma coisa. Se você decidir aceitar este emprego, não é por pena. É porque eu preciso de alguém em quem possa confiar. E no meu ramo, essa é uma qualificação muito rara. Após sua saída, Patrícia ficou sozinha no escritório vazio, segurando um cartão de visitas com o número de telefone direto dele. Pela primeira vez em anos, ela tinha uma chance real à sua frente. Mas também pela primeira vez em anos, ela tinha que tomar uma decisão que poderia mudar não apenas sua vida, mas toda a sua identidade. Sofia Silva estava sentada à mesa da cozinha em seu pequeno apartamento, cercada por livros de matemática e um laptop aberto, que Patrícia comprara em prestações 2 anos antes. A garota tinha longos cabelos castanhos como a mãe, mas os olhos eram diferentes, verdes, penetrantes, cheios de uma inteligência que às vezes assustava Patrícia por sua maturidade. Mãe, disse Sofia sem levantar os olhos da tela, a internet está cheia de artigos sobre você. Patrícia, que acabara de voltar do turno da noite, largou a bolsa na cadeira. 2 dias haviam se passado desde a conversa com Ricardo Almeida, e o cartão de visitas dele ainda estava intocado na mesa de cabeceira. Nem tudo que se escreve na internet é verdade, respondeu Patrícia, colocando água para fazer chá. Mas isso é verdade, não é? Sofia finalmente olhou para a mãe. Foi você quem interrompeu aquele casamento. Patrícia sentou-se em frente à filha. Nunca houve segredos entre elas. Elas não podiam se dar a esse luxo, estando apenas as duas contra o mundo. Sim, fui eu. Por que não me contou? Porque eu sabia que você se preocuparia. Sofia fechou o laptop e olhou seriamente para a mãe. Mãe, eu tenho 17 anos, não 7. Eu me preocupo com você todos os dias. Quando você trabalha 12 horas, quando você conta moedas antes de ir ao supermercado, quando você pensa que eu não vejo, como às vezes você chora no banheiro. Patrícia sentiu a garganta apertar de emoção. Sofia sempre foi inteligente além de sua idade, mas às vezes ela esquecia que sua filha tão jovem precisou amadurecer rápido demais. Me desculpe, querida. Não me peça desculpas por isso, disse Sofia, estendendo a mão sobre a mesa para a mão da mãe. Peça desculpas por pensar que eu não sou forte o suficiente para te apoiar tanto quanto você me apoia. O que você leu sobre mim na internet? Sofia abriu o laptop novamente. Principalmente bobagens. Alguns jornais dizem que você é uma heroína, outros que você é uma louca invejosa. Mas uma coisa me interessou. Ela apontou para a tela. Este artigo na Folha de São Paulo. Um jornalista entrevistou vários funcionários da Almeida Participações. Patrícia leu a manchete. Quem é a mulher que parou o casamento do ano? Todos dizem a mesma coisa, continuou Sofia, que você trabalha mais duro do que qualquer um, que nunca reclama, que sempre é educada. Uma mulher do RH disse que quando o filho dela ficou doente, você ficou depois do horário para terminar o trabalho dela para que ela pudesse ficar com ele no hospital. Foi natural. Para você, talvez, mas não para a maioria das pessoas. Sofia fez uma pausa por um momento. Mãe, o Ricardo realmente te ofereceu um emprego? Patrícia parou com a xícara de chá a meio caminho, dos lábios. Como você sabe? Porque ele veio aqui hoje de manhã. O quê? Patrícia colocou a xícara tão abruptamente que o chá derramou na mesa.
Ricardo Almeida esteve aqui? Ele foi muito educado, disse Sofia com um pequeno sorriso. Bateu na porta, apresentou-se, disse que estava te procurando. Eu expliquei que você estava no trabalho. Conversamos por uns 15 minutos. Sobre o que conversaram? Patrícia sentiu o rosto corar. A ideia de que sua filha havia conhecido Ricardo sem seu conhecimento era ao mesmo tempo assustadora e intrigante. Sobre você, principalmente. Ele queria saber há quanto tempo você se escondia aqui. Se você estava feliz, se você tinha algum sonho. Sofia fez uma pausa. Mas também conversamos sobre matemática. Sobre matemática? Ele notou meus livros de cálculo diferencial. Acontece que ele tem um doutorado em matemática financeira pela London School of Economics. Ele me ajudou com um problema que eu estava sofrendo a semana toda. Patrícia estava atônita. A ideia de Ricardo Almeida, sentado em sua pequena cozinha e ajudando Sofia com a matemática, era surreal. Ele também disse outra coisa, continuou Sofia, sua voz se tornando mais séria. Ele disse que a mãe dele também ficou sozinha com um filho, que ele sabe o que significa se sacrificar por um filho. Ele falou sobre a mãe dele? Só um pouco, mas eu vi algo nos olhos dele, mãe. Tristeza, saudade e respeito. Muito respeito por você. Patrícia levantou-se e foi até a janela. Do terceiro andar, ela via o pátio entre os prédios, onde crianças brincavam na caixa de areia e mães conversavam nos bancos. Esse era o seu mundo. Simples, previsível, seguro. "O que você pensa de mim?" perguntou ela sem se virar da janela. "Que você é a pessoa mais corajosa que conheço. E que você tem medo. Medo de quê? Que se você aceitar este trabalho, você não será mais você, que você se tornará alguém que eu não entendo, que eu não consigo tocar." Sofia fez uma pausa. "Mas, mãe, eu também tenho medo de algo." Patrícia virou-se. "Medo de quê, querida?" "Que se você não aceitar este trabalho, você murchará. Que pelo resto da vida você se arrependerá de não ter tentado. Que você pensará que não é boa o suficiente." Essas palavras atingiram Patrícia como um golpe. Sofia estava certa. O medo da mudança perdia para o medo do arrependimento. "Quando eu conversei com o Sr. Almeida", disse Sofia em voz baixa, "ele me perguntou se eu sabia por que minha mãe é excepcional. Eu disse a ele que é porque ela sempre faz o que é certo. E ele disse, exato. Mas ela sabe que o mesmo vale para o direito dela à felicidade." Patrícia sentou-se de volta à mesa. "O que você respondeu a ele?" "Que eu não tinha certeza se você sabia disso." Na manhã seguinte, Patrícia levantou cedo e vestiu o único vestido bom que tinha. Azul marinho, simples, que comprara para a formatura de Sofia, mas que Sofia ainda não precisara. Diante do espelho do banheiro, penteou o cabelo, tentando parecer profissional. Sofia apareceu à porta do banheiro, ainda de pijama. "Você vai ligar para ele?" perguntou com um sorriso. "Vou ligar para ele", confirmou Patrícia. "Estou orgulhosa de você, mãe." Naquele momento, Patrícia entendeu que, independentemente do que acontecesse no escritório de Ricardo Almeida, ela já havia vencido. Ela havia recuperado o respeito da filha e, mais importante, havia recuperado o respeito por si mesma. O primeiro dia de Patrícia no departamento financeiro da Almeida Participações parecia uma tentativa de se misturar em um mundo estranho. Ela recebeu uma nova mesa no 26º andar com vista para o Rio Pinheiros e um laptop cujo valor provavelmente excedia seu salário anual de faxineira. Mônica Dantas, a gerente do departamento, a apresentou à equipe com uma mistura de curiosidade e ceticismo. "Esta é Patrícia Silva", disse Mônica a 6 pessoas reunidas na sala de conferências. "Ela trabalhará na análise de projetos de investimento." Patrícia viu em seus olhos o que esperava. Perguntas, dúvidas, talvez até desprezo.
Ela era a mulher que, uma semana antes, limpava seus escritórios e agora se sentaria ao lado deles como igual. Ouvi dizer que foi você quem interrompeu o casamento do chefe, disse Lucas Farias, um jovem analista em um terno caro. Você deve ser muito corajosa. Havia ironia em seu tom, mas Patrícia não se deixou provocar. Eu me esforço para ser honesta, respondeu calmamente. Isso às vezes exige coragem. Nas primeiras 2 semanas, Patrícia trabalhou mais duro do que nunca. Todas as manhãs, ela chegava primeiro e saía por último. Ela sabia que todos a observavam, esperando por um erro, por uma prova de que ela não pertencia àquele lugar. Mas sua formação contábil e anos de observação dos negócios da perspectiva de uma faxineira deram a ela uma vantagem única. Essas projeções financeiras para o investimento em Campinas, disse ela durante uma reunião da equipe, apontando para a apresentação de Lucas. Os custos administrativos estão subestimados em pelo menos 20%. Como você pode saber? Perguntou Lucas com irritação. Por 2 anos, limpei os escritórios de gerentes de imóveis, respondeu Patrícia. Vi centenas de faturas que eles jogavam no lixo. Eu sei quanto custam as licenças, a administração, a segurança. Seus números são teoria. Mônica Dantas verificou os cálculos de Patrícia. Ela estava certa. Ricardo observou seu progresso de uma distância discreta. O encontro no elevador na 3ª semana foi o primeiro que tiveram sozinhos desde que ele lhe ofereceu o emprego. Como você se sente no novo ambiente? Perguntou ele enquanto o elevador subia. Como um peixe fora d'água, respondeu sinceramente, mas estou aprendendo a nadar. Ouvi sobre sua análise do investimento em Campinas. Mônica ficou impressionada. Patrícia não respondeu imediatamente. Ela olhou para seu reflexo nas portas espelhadas do elevador, uma mulher em um vestido cinza simples, com os cabelos presos em um coque, tentando parecer alguém que não era. Você se arrepende dessa decisão? Perguntou de repente. De que decisão? De me contratar. Eu sei que algumas pessoas na empresa pensam que foi um gesto sentimental. Ricardo olhou para ela com seriedade. Senhora Silva, em 3 semanas, você descobriu erros em 3 projetos diferentes, o que salvou a empresa de perdas de 5 milhões de reais. Isso não é sentimento, é competência. Quando o elevador parou no seu andar, Patrícia não saiu imediatamente. Senhor Almeida, disse ela virando-se para ele, posso perguntar algo pessoal? Diga, por que o senhor nunca se casou antes da senhora Costa? A pergunta o surpreendeu. É complicado. Desculpe, eu não deveria ter perguntado. Não, disse ele rapidamente. Está tudo bem. A resposta é que nunca encontrei uma mulher que me visse, e não apenas minha fortuna e posição. Patrícia saiu do elevador, mas suas palavras ficaram com ela pelo resto do dia. À noite, em seu apartamento, Patrícia contou a Sofia sobre o trabalho, os desafios, os pequenos sucessos. Sofia ouvia com curiosidade, mas Patrícia via que algo a preocupava. Mãe, disse Sofia finalmente, você está feliz? Por que você pergunta? Porque você está diferente. Não mal, acrescentou rapidamente, mas cansada, como se estivesse tentando ser outra pessoa. Essa era uma verdade que Patrícia tentava ignorar. Todos os dias, ela interpretava um papel, uma empresária que se encaixava no mundo de ternos e apresentações. Mas à noite, quando voltava para casa, ela se sentia exausta, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. É um ambiente novo, respondeu. Preciso de tempo para me adaptar. Mas no fundo, ela sabia que o problema era mais profundo. Não se tratava apenas de se ajustar a um novo trabalho. Tratava-se de que, pela primeira vez em anos, ela se permitia sonhar com algo mais do que apenas sobreviver. E isso era assustador.
Uma semana depois, durante uma festa da empresa para celebrar a conclusão de um grande projeto, Patrícia estava com uma taça de vinho em um canto da sala, observando seus colegas. Todos pareciam tão confiantes, tão naturalmente inseridos naquele mundo de luxo. Ricardo se aproximou dela através da multidão. "Você não está se divertindo?" perguntou. "Estou observando", respondeu. "É fascinante como as pessoas se comportam em eventos como este." "O que você percebe?" Patrícia pensou por um momento. "Que a maioria das conversas não são conversas reais. É um jogo. Todo mundo tenta impressionar. Todo mundo tem uma agenda. É uma visão cínica. É realista", corrigiu ela. "Quando eu limpava os escritórios depois de eventos desse tipo, encontrava anotações que as pessoas jogavam fora, estratégias de como usar os eventos para fazer contatos, quem impressionar, com quem não falar." Ricardo ouvia com atenção. "E há lugar para a sinceridade em tudo isso?" Patrícia olhou em seus olhos. "Você quer uma resposta sincera?" "Sempre. Acho que você é a única pessoa sincera nesta sala. E isso me assusta." "Por quê?" "Porque a sinceridade nem sempre é segura neste mundo." Naquele momento, ela entendeu que a relação deles transcendia as relações normais de empregador-empregado. Algo mais profundo estava se desenvolvendo entre eles. Respeito mútuo, compreensão e talvez até algo mais. O terceiro mês de trabalho de Patrícia na Almeida Participações trouxe o primeiro verdadeiro desafio. Mônica Dantas atribuiu a ela a análise do maior projeto da empresa, a construção de um shopping center na região metropolitana de São Paulo, um investimento de 200 milhões de reais. Era um teste que poderia provar suas competências ou destruí-la. Patrícia passava longas horas sobre os documentos, analisando cada aspecto do projeto. Sofia começou a deixar o jantar na geladeira para ela, porque Patrícia voltava do trabalho tão tarde que a filha já estava dormindo. Essa separação a machucava mais do que ela admitiria para si mesma. Durante a revisão dos documentos no arquivo da empresa, Patrícia encontrou algo perturbador. Uma pasta com contratos de subcontratados continha documentos que não se encaixavam com o resto. Empresas que nunca haviam trabalhado em construção, mas que receberam os maiores contratos. Endereços que não existiam. Assinaturas que pareciam falsificadas. Por uma semana, Patrícia trabalhou à noite, verificando cada empresa, cada contrato, cada transferência. O que ela descobriu a deixou tonta. O projeto estava sendo infiltrado por uma rede de empresas fictícias que desviavam dinheiro para contas desconhecidas. Os valores chegavam a dezenas de milhões de reais. Mas desta vez não era sobre Renata Costa. A fraude era muito recente, muito atual. Alguém dentro da empresa, alguém com acesso aos documentos mais confidenciais, estava sabotando o maior projeto da Almeida Participações. Patrícia sabia que precisava falar com Ricardo, mas hesitou. E se ela estivesse errada? E se suas acusações destruíssem uma pessoa inocente? E se ninguém acreditasse nela? Assim como não teriam acreditado nela sobre Renata se ela não tivesse provas irrefutáveis. Certa sexta-feira à noite, quando o prédio já estava vazio, Patrícia ficou no escritório, analisando os últimos documentos. Ela ouviu passos no corredor, incomuns para aquela hora. Rapidamente, ela escondeu os documentos no armário e fingiu estar trabalhando no computador. Mônica Dantas entrou no escritório com um laptop debaixo do braço. "Patrícia, o que você está fazendo aqui tão tarde?" perguntou, mas em sua voz havia uma nota de surpresa, talvez até de preocupação. "Estou terminando a análise do projeto do shopping", respondeu Patrícia. "Quero ter certeza de que tudo está preciso." Mônica sentou-se em sua mesa e abriu o laptop. Por alguns
Minutos trabalharam em silêncio, mas Patrícia observava sua gerente de esguelha. Mônica olhava frequentemente para o telefone. Seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa. "Mônica", disse Patrícia de repente, "posso te perguntar algo relacionado ao projeto?" "Claro. Algumas empresas subcontratadas, não consigo verificá-las. Quem as recomendou?" Mônica parou de escrever. "Quer dizer, quais empresas?" "Budex Solutions, Constructive Partners, Urban Development Group. Elas têm os maiores contratos, mas sua história é obscura." "São empresas verificadas", disse Mônica rapidamente. "Já trabalhamos com elas antes." Mas Patrícia viu que Mônica estava mentindo. Em seus olhos havia uma tensão que não correspondia a uma simples pergunta sobre subcontratadas. "Talvez você pudesse me mostrar os projetos anteriores em que elas trabalharam?" perguntou Patrícia inocentemente. Isso não é necessário. A identidade dessas empresas já foi verificada pela alta gerência." Na noite seguinte, Patrícia voltou ao escritório. Como ex-faxineira, ela conhecia todos os meios de entrada no prédio, todos os lugares onde se podia trabalhar despercebida. Usando seu acesso ao sistema, ela começou a navegar pelos e-mails de Mônica dos últimos meses. O que ela encontrou excedeu suas piores suspeitas. Mônica não apenas fazia parte da fraude, mas era sua coordenadora. E-mails com empresas fictícias, instruções para desviar pagamentos e até conversas sobre a necessidade de eliminar problemas que poderiam ameaçar todo o esquema. Em um dos e-mails, Mônica escrevia: "A nova analista está cavando muito fundo. Patrícia pode ser um problema. Precisamos de um plano alternativo." Patrícia sentiu o sangue gelar nas veias. Ela não era mais apenas uma testemunha de fraude. Ela era uma ameaça que poderia ser eliminada. Pelo resto da noite, ela copiou documentos, criando backups em diferentes contas de e-mail e discos. Se algo acontecesse a ela, as provas teriam que sobreviver. Quando chegou em casa às 6 da manhã, Sofia já estava acordada. "Mãe, onde você esteve a noite toda?" perguntou a filha, vendo o rosto pálido e as mãos trêmulas da mãe. "No trabalho, querida." "Não é verdade. Eu te liguei 12 vezes. Patrícia sentou-se no sofá e abraçou a filha. Pela primeira vez em meses, ela se permitiu um momento de fraqueza. "Sofia, acho que descobri algo muito perigoso." "O quê?" Patrícia contou à filha sobre suas descobertas, sobre os e-mails, sobre a ameaça. Sofia ouvia com uma seriedade que era inadequada para uma jovem de 17 anos. "Você tem que ir falar com o Ricardo", disse Sofia finalmente. "E se ele não acreditar em mim? E se ele achar que sou paranoica? E se ele acreditar, mas for tarde demais?" Na segunda-feira de manhã, Patrícia estava diante da porta do escritório de Ricardo com uma pasta cheia de impressões e documentos. Ela sabia que o que tinha a dizer poderia destruir sua carreira ou salvar a empresa dele, possivelmente ambos. Ela bateu na porta. "Entre." Ricardo levantou os olhos dos documentos quando ela entrou no escritório. Ele notou seu rosto pálido e seu olhar sério. "Patrícia, o que está acontecendo?" "Senhor Almeida", disse ela, colocando a pasta sobre a mesa, "o senhor precisa ver isso e precisa confiar em mim, porque desta vez todos tentarão explicar que estou errada." Ricardo abriu a pasta e começou a folhear os documentos. Quanto mais ele lia, mais seu rosto endurecia. "Quantas pessoas sabem disso?" perguntou ele finalmente. "Só eu e provavelmente as pessoas envolvidas na fraude, incluindo Mônica Dantas. Sim, e provavelmente mais algumas pessoas da gerência." Ricardo fechou a pasta e olhou para ela por um longo e atento tempo. "Você percebe que está acusando sua chefe direta de desvio de dezenas de milhões de reais?" "Sim, e que, se você estiver errada, a carreira dela no setor financeiro terminará antes de começar?"
Eu sei. E se você estiver certa, provavelmente estará em perigo. Patrícia fechou os olhos por um momento e depois olhou diretamente para ele. Senhor Almeida, eu já estou em perigo, mas não posso permitir que a fraude aconteça sob minha observação. Não de novo. Naquele momento, ele entendeu que a mulher sentada diante dele fizera o que apenas pessoas de excepcional coragem são capazes de fazer. Colocou a verdade acima de sua própria segurança. Pela segunda vez. Os dias seguintes foram como caminhar por um campo minado. Ricardo decidiu que agiriam com cautela, coletar mais provas antes de fazer acusações formais. Patrícia teve que continuar trabalhando, fingindo que nada havia mudado, enquanto cada conversa com Mônica era um jogo em que sua segurança estava em jogo. Mônica notou uma mudança no comportamento de Patrícia. As perguntas tornaram-se mais raras, a análise mais superficial. Durante a reunião da equipe na quarta-feira, Mônica observou Patrícia por um longo tempo, como se estivesse tentando desvendar um enigma. Patrícia, disse ela após a reunião, quando estavam sozinhas na sala de conferências. Tudo bem? Você parece cansada. Estou tentando conciliar o novo trabalho com a vida doméstica, respondeu Patrícia, esforçando-se para que sua voz soasse natural. Sofia precisa de mais atenção. Eu entendo. Criar um filho como mãe solteira é um grande desafio. Mônica fez uma pausa por um momento. Se você tiver algum problema financeiro, sabe que pode falar comigo. Às vezes podemos encontrar projetos extras, remuneração adicional. Havia algo em sua voz que fez Patrícia sentir um arrepio na espinha. Era uma tentativa de suborno? Um aviso? Mônica suspeitava de algo? Obrigada pela preocupação, mas por enquanto estou dando conta, respondeu Patrícia. Naquela mesma noite, quando Patrícia saía do trabalho, notou que alguém a seguia. No início, ela pensou que era paranoia, mas depois de passar por 3 ruas, o homem de jaqueta preta ainda estava atrás dela. Ao chegar à estação de metrô, ela rapidamente entrou no primeiro trem. O homem ficou na plataforma, mas seu rosto estava virado para ela. Em casa, Sofia a esperava com uma expressão de preocupação no rosto. Mãe, alguém me ligou hoje. Quem? Disse que era do departamento de RH da sua empresa. Perguntou sobre você. Onde você trabalhou antes? Se temos problemas financeiros? Se planejamos nos mudar? Patrícia sentiu o coração começar a bater mais rápido. O que você disse a ele? Nada. Achei estranho, então disse que não sabia do que ele estava perguntando e desliguei. Sofia olhou para a mãe atentamente. Não era ninguém da sua empresa, certo? Não acho. Mãe, talvez devêssemos sair daqui, mesmo que por algumas semanas. Mas Patrícia sabia que fugir não resolveria o problema. Se Mônica e seus cúmplices realmente a considerassem uma ameaça, eles a encontrariam em qualquer lugar. A única opção era agir. No dia seguinte, Patrícia se encontrou com Ricardo em um café discreto, longe do centro comercial. Ela contou a ele sobre a ligação para Sofia e o homem que a seguia. Pode ser coincidência, disse Ricardo, mas em seus olhos ela viu preocupação. Você realmente acredita nisso? Não. Ele passou a mão pelo rosto. Patrícia, talvez devêssemos ir com tudo isso para a polícia. Agora. E se eles não tiverem provas suficientes para agir? Mônica descobrirá que eu a denunciei. Aí sim, eu estarei realmente em perigo. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela do café para as pessoas apressadas na rua. A outra opção, disse ele finalmente, posso demitir Mônica por outros motivos, problemas de desempenho, reestruturação. Ela não saberá que sabemos de tudo, mas então as provas desaparecerão e nunca descobriremos quem mais estava envolvido. Em compensação, você estará segura. Patrícia olhou para ele com gratidão e frustração ao mesmo tempo. Ela via que ele queria protegê-la,
mas não entendia que a proteção sem justiça era para ela pior do que o risco. Não posso simplesmente fugir toda vez que descubro algo desagradável, disse ela em voz baixa. Se eu fizer isso, nunca poderei viver em paz comigo mesma. Naquela noite, quando Patrícia voltava do café para casa, ela novamente notou o homem de jaqueta preta. Desta vez, ela não tentou fugir. Em vez disso, virou em uma rua lateral e parou, esperando. O homem apareceu na esquina alguns segundos depois e parou ao vê-la. "Por que você está me seguindo?" perguntou ela diretamente. O homem ficou surpreso com sua diretividade. Após um momento de hesitação, ele pegou o telefone e rapidamente digitou uma mensagem para alguém. "Não sei do que você está falando", disse ele, mas sua voz não era convincente. "Por favor, diga à pessoa que te contratou que não serei intimidada. Se quiser falar comigo, pode fazê-lo diretamente." O homem não respondeu, mas seu telefone vibrou. Ele leu a mensagem e, sem dizer uma palavra, virou-se e foi embora. Quando Patrícia chegou em casa, encontrou Sofia na companhia de um convidado. À mesa da cozinha, Ricardo Almeida estava sentado, tomando chá em sua melhor xícara. "Senhor Almeida", disse Patrícia surpresa, "o que o senhor faz aqui?" "Fiquei preocupado depois da nossa conversa", respondeu. "Queria ver se estava tudo bem." Sofia olhou para a mãe significativamente. "Ele me contou sobre os problemas no trabalho. Acho que deveríamos ir para outro lugar por alguns dias." "Não", disse Patrícia firmemente. "Não vou fugir." "Patrícia", interveio Ricardo, levantando-se da mesa, "não é fugir, é bom senso." "Para o senhor, talvez, mas eu fugi a vida inteira. Fugia de São Paulo quando Sofia era pequena. Fugia de uma posição mais alta na contabilidade quando as coisas ficaram difíceis. Eu me escondi em um trabalho de faxineira porque era seguro." Patrícia parou, ouvindo suas próprias palavras. "Não posso mais fugir, isso não é viver." Ricardo se aproximou dela, mas parou a uma distância apropriada. "E se algo acontecer com você? Então Sofia saberá que a mãe dela lutou pelo que é certo. Isso é melhor do que saber que a mãe dela sempre foi uma covarde." Naquele momento, Sofia se levantou e se aproximou da mãe. "Mãe, você não é uma covarde. Nunca foi." Ela a abraçou com força. "Mas se você realmente quer lutar, não pode lutar sozinha." Patrícia olhou para a filha e depois para Ricardo. Em seus olhos, ela viu algo que não havia percebido antes. Não apenas respeito, mas também algo mais profundo. Uma preocupação que não vinha da responsabilidade de empregador, mas de algo muito mais pessoal. "O que você propõe?", perguntou ele suavemente. "Que hajamos juntos, mas de acordo com as minhas regras, não com o seu medo." Ricardo assentiu lentamente. "Tudo bem, mas com uma condição." "Qual?" "Se a situação se tornar realmente perigosa, você não vai bancar a heroína. Você vai ouvir meus conselhos sobre segurança." Patrícia estendeu a mão. "Acordo." Quando apertaram as mãos, Patrícia sentiu que algo entre eles havia mudado irreversivelmente. Eles já não eram apenas empregador e empregado. Eles se tornaram parceiros em um jogo perigoso, onde a verdade e a justiça estavam em jogo, e talvez algo mais. O plano era simples na teoria, mas complicado na execução. Ricardo e Patrícia decidiram reunir mais provas contra Mônica, mas desta vez agindo em conjunto. Ricardo usaria sua posição para obter acesso a documentos que estavam fora do alcance de Patrícia, enquanto ela usaria seu conhecimento dos aspectos práticos da fraude. Na terça-feira de manhã, Ricardo chamou Mônica para uma reunião, inventando um pretexto sobre um novo projeto em Salvador. Enquanto Mônica estava em seu escritório, Patrícia deveria vasculhar seu computador em busca de provas adicionais. Mas quando Patrícia se aproximou da mesa de Mônica, encontrou algo que não esperava. Um envelope aberto endereçado a ela. Dentro havia uma foto
de Sofia saindo da escola e um bilhete com a mensagem: algumas verdades custam demais. Patrícia sentiu o mundo girar ao seu redor. Não se tratava mais apenas de sua segurança. Sua filha havia sido tocada. Com as mãos trêmulas, ela escondeu a foto no bolso e rapidamente percorreu os arquivos no computador de Mônica. Ela encontrou cada vez mais provas, e-mails com instruções para empresas fictícias, detalhes de como o dinheiro era transferido e até conversas sobre a necessidade de resolver o problema Patrícia. Mas em um dos e-mails, ela encontrou algo que a chocou mais do que qualquer outra coisa. Mônica não agia sozinha. Em sua correspondência, havia mensagens de Otávio Matos, o magnata da mídia que havia proposto colaboração a Ricardo antes. Almeida está se tornando um problema, escreveu Otávio em um dos e-mails. Sua nova funcionária tem um olhar muito apurado. Talvez valha a pena considerar uma abordagem alternativa. Mônica respondeu: estou trabalhando nisso. Patrícia tem uma filha. Pode ser nosso jeito de silenciá-la. Patrícia transferiu os e-mails para um pendrive, justamente quando ouviu passos no corredor. Ela fechou rapidamente o computador e fingiu estar organizando seus documentos em sua mesa. Mônica entrou no escritório, com uma expressão de satisfação no rosto, mas quando viu Patrícia, seu sorriso tornou-se artificial. Que bom que você está aqui, disse Mônica. Eu esperava que pudéssemos conversar. Sobre o quê? Perguntou Patrícia, tentando manter a calma. Sobre o futuro. Seu futuro aqui. Mônica sentou-se na beirada de sua mesa, exatamente onde minutos antes estava o envelope com a foto de Sofia. Você sabe que eu a valorizo muito como funcionária, mas ultimamente me pergunto se este lugar é adequado para você. Em que sentido? Trabalhar em finanças corporativas pode ser estressante, especialmente para uma mãe que cria um filho, sozinha. Mônica fez uma pausa, olhando Patrícia diretamente nos olhos. Às vezes é melhor se ater ao que conhecemos do que procurar problemas em lugares onde não existem. Patrícia entendeu que aquilo era um aviso. Mônica sabia que Patrícia suspeitava de algo e estava tentando intimidá-la. Obrigada pela preocupação, respondeu Patrícia cautelosamente, mas estou muito satisfeita com o meu trabalho aqui. É bom ouvir isso, porque eu ficaria muito triste se algo desagradável acontecesse com você ou sua família por causa de mal-entendidos no trabalho. Após essa conversa, Patrícia sabia que o tempo estava se esgotando. Mônica já sabia que ela era uma suspeita e estava pronta para usar Sofia como forma de pressão. Depois do trabalho, Patrícia foi direto para a escola de Sofia. Ela esperou do lado de fora do prédio, observando cada homem que aparecia por perto. Quando Sofia saiu, Patrícia imediatamente se aproximou dela. Mãe, disse Sofia, surpresa. O que você está fazendo aqui? Precisamos ir agora. Em vez de voltar para casa, Patrícia levou Sofia a um café longe de seu bairro. Lá, ela contou sobre a foto, as ameaças e como a situação havia se tornado perigosa. Mãe, talvez devêssemos ir para outro lugar, disse Sofia, mostrando verdadeiro medo pela primeira vez. Já é tarde demais para fugir, mas não tarde demais para vencer. Patrícia ligou para Ricardo do café. Eles se encontraram 1 hora depois em seu apartamento. Um apartamento elegante com vista para São Paulo, que era o oposto completo de seu pequeno apartamento no Brás. Ela me mostrou uma foto de Sofia, disse Patrícia tirando o envelope. E encontrei provas de que Otávio Matos está envolvido em tudo isso. Ricardo leu os e-mails, seu rosto ficando cada vez mais sombrio. Isso significa que não é apenas uma fraude financeira, disse. Ele finalmente. Isso significa que Otávio está tentando destruir minha empresa e Mônica o está ajudando nisso. O que fazemos? Perguntou Patrícia. Ricardo foi até a janela e por um longo momento olhou para a cidade. Vamos à promotoria, com todas as provas, amanhã de manhã.
E se não for suficiente? E se Mônica e Otávio descobrirem que os denunciamos antes que algo seja provado? É um risco que temos que correr. Ele se virou para ela. Mas eu não vou permitir que algo aconteça a você ou a Sofia por minha causa. Não está acontecendo por sua causa. Está acontecendo porque eu não consigo ficar calada quando vejo uma injustiça. Ricardo se aproximou dela e pela primeira vez tocou seu rosto, muito delicadamente. E é por isso que não posso te perder. Naquele momento, Patrícia entendeu que o que ela sentia por Ricardo ia muito além de respeito ou gratidão, e que ele sentia o mesmo. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Você tem 24 horas para pedir demissão e deixar São Paulo. Caso contrário, sua filha pode não chegar em casa da escola em segurança. Patrícia mostrou a mensagem a Ricardo. Ele leu e, sem dizer uma palavra, pegou seu próprio telefone. Para quem você está ligando? Perguntou Patrícia. Para meu advogado e para uma empresa de segurança privada. Se eles querem guerra, eles terão. Mas eu vou lutar de acordo com minhas regras. Pela primeira vez em semanas, Patrícia se sentiu segura, não porque a ameaça havia passado, mas porque ela não estava mais sozinha. Na manhã seguinte, Patrícia acordou no quarto de hóspedes do apartamento de Ricardo. Pela janela, ela viu um segurança discretamente parado no estacionamento. Um dos 3 homens que Ricardo havia contratado para proteger ela e Sofia. Apesar disso, ela não conseguia dormir. Cada som no corredor fazia seu coração bater mais rápido. Sofia dormia no sofá da sala, enrolada em um cobertor que Ricardo trouxera do quarto. Quando Patrícia entrou na cozinha, encontrou-o na janela com uma xícara de café na mão. Já acordada? Perguntou ele suavemente. Não consigo. Não paro de pensar no que pode acontecer. Ricardo largou o café e virou-se para ela. Patrícia, talvez este não seja o momento certo, mas preciso te dizer algo. Diga, o que eu sinto por você não é apenas respeito ou gratidão. Desde o primeiro dia em que você interrompeu aquele casamento, eu soube que você era alguém especial. Mas agora... Ele hesitou. Agora, eu temo que meus sentimentos possam te colocar em maior perigo. Patrícia se aproximou dele. Pela primeira vez em semanas, ela se permitiu a honestidade. Ricardo, eu também sinto algo por você. Mas você está certo. Este não é o momento certo. Não posso me permitir sentimentos pessoais quando Sofia está em perigo. Eu entendo, mas quero que você saiba... Ela tocou a mão dele. Que, quando tudo isso acabar, se eu puder... Eu conversarei com você sobre o que existe entre nós. Ricardo envolveu a mão dela com a sua e por um momento ficaram em silêncio, olhando nos olhos um do outro. Às 10 horas, o advogado de Ricardo, Gustavo Toledo, chegou com a promotora e 2 policiais. Patrícia prestou um depoimento detalhado, apresentando todas as provas que havia reunido. A promotora, uma mulher de meia-idade chamada doutora Regina Tavares, ouviu atentamente cada palavra. Essas são acusações muito sérias, disse a promotora Regina finalmente. Mas as provas que vocês apresentaram parecem sólidas. Precisaremos de alguns dias para verificar e preparar os mandados de busca. Alguns dias? Perguntou Patrícia. E a segurança da minha filha? A polícia fornecerá proteção a vocês, mas precisam entender que uma investigação como esta exige tempo e cautela. Após a saída da promotora, Ricardo estava claramente frustrado. É muito tempo, disse ele a Gustavo. Mônica e Otávio podem destruir as provas, tirar o dinheiro do país ou até fugir. Eu sei, mas os procedimentos são o que são, respondeu o advogado. Patrícia sentou-se em silêncio no canto, processando tudo o que havia acontecido. De repente, ela se levantou. Eu tenho uma ideia, disse ela, mas será arriscada. Qual? Perguntou Ricardo.
Vou trabalhar hoje como se nada tivesse acontecido. Vou fingir que as ameaças funcionaram e que estou desistindo. Mônica vai pensar que venceu, então pode ficar descuidada. Isso é muito perigoso, mas pode ser eficaz. Se Mônica acreditar que estou renunciando, ela pode se permitir uma última grande transferência de dinheiro antes de se esconder. E então teremos ela em flagrante. Gustavo balançou a cabeça lentamente. Isso poderia funcionar, mas teríamos que gravá-la para ter provas irrefutáveis. Como? Ricardo pegou o telefone. Conheço alguém que pode nos ajudar com equipamentos de escuta. 2 horas depois, Patrícia tinha um microfone escondido em seu blazer e uma pequena câmera oculta em um grampo de cabelo. Ela parecia normal, mas cada palavra e gesto estavam sendo registrados. Quando ela entrou no escritório, Mônica imediatamente notou-a. Patrícia, disse com um sorriso que não alcançava seus olhos. Você está bem. Espero que nossa conversa de ontem tenha ajudado você a enxergar as coisas com clareza. Sim, respondeu Patrícia suavemente. Eu pensei a noite toda e cheguei à conclusão de que você está certa. Este trabalho é muito estressante para mim. Mônica assentiu com satisfação. Essa é uma abordagem muito inteligente. Quando você planeja apresentar sua demissão? Hoje, mas primeiro quero terminar a análise do shopping. Não quero deixar nada pela metade. Claro, mas não precisa ter pressa. Afinal, o projeto não tem mais tanta importância. Patrícia fingiu não notar o lapso de Mônica. Por que não tem importância? Mônica parou, percebendo que havia dito demais. Eu quis dizer que, se você está renunciando, outra pessoa assumirá o projeto. Mas Patrícia viu pânico em seus olhos. Mônica acabara de admitir que o projeto do shopping era fictício. Mônica, disse Patrícia cautelosamente, posso te fazer uma pergunta pessoal? Depende de qual. Vale a pena? Todo esse estresse, todos esses problemas? O dinheiro vale toda essa incerteza? Mônica olhou para ela por um longo e atento tempo. Sabe de uma coisa, Patrícia? Às vezes na vida, você só tem uma chance de conseguir dinheiro de verdade. Dinheiro que vai permitir que você nunca mais se preocupe com contas, com o futuro, com nada. Ela se inclinou mais perto. E eu não vou desperdiçar a minha chance. Mesmo que isso signifique fazer mal a pessoas inocentes. Pessoas inocentes? Mônica riu amargamente. Patrícia, neste negócio, não há pessoas inocentes. Há apenas aqueles que pegam e aqueles que são roubados. E eu prefiro ser aquela que pega. Aquilo era uma confissão de culpa, mas Patrícia precisava de mais detalhes. Há quanto tempo isso está acontecendo? Perguntou ela. Há muito tempo, mais tempo do que você imagina. Mônica sentou-se em sua cadeira. Otávio Matos e eu colaboramos há anos. Ele me dá informações sobre empresas que ele quer adquirir e eu faço com que elas se tornem financeiramente instáveis. É um sistema muito eficaz. E a Almeida Participações. Este seria nosso maior sucesso. Destruir a reputação de Ricardo, levar a empresa à falência e então Otávio poderia comprá-la por uma fração do valor. Mônica parou e olhou para Patrícia com desconfiança. Por que você está perguntando tudo isso? Patrícia sentiu seu coração começar a bater mais rápido. Mônica estava começando a suspeitar de algo. Porque eu quero entender por que eu tenho que sair, porque eu não posso simplesmente não ver tudo isso. Porque você não é esse tipo de pessoa, respondeu Mônica com um sorriso insincero. Você é idealista. E pessoas idealistas são perigosas para pessoas como eu. Nesse momento, 2 homens de terno entraram no escritório, os mesmos que haviam seguido Patrícia anteriormente. Está pronta? Perguntou um deles. Mônica olhou para Patrícia e em seus olhos apareceu uma determinação fria. Acho que sim, disse ela. Patrícia, parece que esses senhores querem conversar com você em um lugar mais particular.
Patrícia entendeu que o jogo havia acabado, mas ela esperava que houvesse sido gravado o suficiente para que Mônica e seus cúmplices fossem levados à justiça. Os dois homens escoltaram Patrícia pela saída lateral do prédio até um carro preto estacionado na garagem. Patrícia tentou manter a calma, sabendo que cada palavra ainda estava sendo gravada pelos dispositivos ocultos. Ela tinha que interpretar seu papel até o fim. "Para onde vocês estão me levando?" perguntou ela quando um dos homens abriu a porta do carro. "Uma reunião de negócios", respondeu ele brevemente. "O senhor Otávio quer falar com a senhora." Durante a viagem por São Paulo, Patrícia tentou memorizar o caminho, mas rapidamente percebeu que estavam indo em direção aos subúrbios, longe do centro da cidade. Seu telefone não tinha sinal. Provavelmente um dos homens estava usando um bloqueador de sinal. Após 1 hora de viagem, eles chegaram a uma elegante mansão cercada por um alto muro. Otávio Matos esperava na sala de estar. Um homem baixo e corpulento, com dedos gordos e olhos que nunca mostravam emoções reais. "Senhora Silva", disse ele, apontando para uma poltrona. "Por favor, sente-se. Temos alguns assuntos importantes a discutir." Patrícia sentou-se, tentando manter a aparência de calma. "Sobre o que o senhor quer conversar?" "Sobre seu futuro e sobre o futuro de sua filha." Otávio sentou-se à sua frente. "Eu entendo que a senhora Mônica já explicou a situação para você. Seu trabalho na Almeida Participações está chegando ao fim." "Sim, eu entendo. Mas não é só isso. Veja bem, suas ações nos últimos meses fizeram com que minha empresa e meus parceiros sofressem perdas significativas. E nos negócios, essas perdas precisam ser compensadas." Patrícia sentiu um medo frio. "O que o senhor quer dizer?" "Quero dizer que a senhora e sua filha terão que desaparecer permanentemente. Para o exterior, uma nova identidade, uma nova vida, onde ninguém poderá encontrá-las." "E se eu recusar?" Otávio sorriu friamente. "Esta não é uma proposta, senhora Silva. É uma ordem." Nesse momento, Mônica Dantas entrou na sala de estar com um laptop debaixo do braço. "Otávio, tudo pronto", disse ela. "Última transferência em 1 hora. E então, fechamos todas as contas e voamos para fora do país." "Excelente." Otávio virou-se para Patrícia. "Viu? Tudo foi planejado com muita precisão. Em algumas horas não haverá mais provas de nossas ações." "E o Ricardo?" perguntou Patrícia, tentando obter mais informações para a gravação. "O senhor Almeida se encontrará em uma situação muito difícil", respondeu Otávio. "Sua empresa irá à falência em 1 mês e ele provavelmente será acusado de desvio de verbas. Um fim de carreira muito triste para um empresário tão respeitado." Mônica abriu o laptop e começou a digitar. "Otávio, só preciso confirmar esta última transferência e... então podemos ir para o aeroporto." "Quão grande é essa transferência?" perguntou Patrícia. "R$ 120 milhões, respondeu Mônica sem hesitar. "Tudo o que sobrou dos projetos nos últimos 2 anos." Patrícia sabia que isso seria suficiente como prova, mas ela também sabia que não havia mais tempo para esperar pela polícia. Ela precisava sair dessa situação sozinha. "Posso ir ao banheiro?" perguntou. Otávio fez um sinal para um dos seguranças, que a escoltou até o banheiro no térreo. Felizmente, o banheiro tinha uma janela que dava para o jardim. Patrícia verificou se podia abri-la. Era possível, mas estava alta. Ela voltou para a sala de estar e sentou-se fingindo calma. Mônica ainda trabalhava no computador. "Quase terminado", murmurou. "Senhora Silva", disse Otávio, "talvez a senhora devesse ligar para sua filha para se despedir antes de ir embora. Pensei que meu telefone não funcionava. Use o meu." Ele lhe entregou o seu telefone. "Mas, por favor, lembre-se, sem truques." Patrícia pegou o telefone e discou o número de Sofia. Ela rezou em silêncio para que Ricardo ou a polícia estivessem com ela. "Oi, mãe", respondeu Sofia.
Ao fundo, ela ouviu vozes masculinas. Querida, me escute com muita atenção, disse Patrícia, tentando manter a calma. Estou agora em uma mansão nos subúrbios com o senhor Otávio. Eles planejam transferir 120 milhões de reais para contas estrangeiras em... Ela olhou para Mônica. Em quanto tempo? Em 20 minutos, respondeu Mônica, ainda olhando para a tela. Em 20 minutos, repetiu Patrícia ao telefone. Otávio arrancou o telefone de suas mãos. O que você estava fazendo? Gritou. Informando minha filha onde estou, assim como o senhor mandou. Mas Otávio não era tolo. Ele percebeu que Patrícia não estava agindo como uma vítima aterrorizada. Revistem-na, ordenou a seus homens. Um dos seguranças encontrou o microfone no blazer de Patrícia, o outro, a câmera no grampo de cabelo. Ela estava gravando tudo, disse o segurança mostrando os dispositivos. Mônica parou de digitar e olhou para Patrícia com raiva. É uma armadilha. A polícia já sabe de tudo. Otávio estava pálido de raiva. Quanto tempo temos? Talvez 20, 30 minutos antes que eles cheguem, disse um dos seguranças. Isso é o suficiente. Otávio virou-se para Mônica. Termine a transferência. Agora. E ela? Mônica apontou para Patrícia. Ela fica aqui para sempre. Patrícia entendeu que precisava agir imediatamente. Enquanto Mônica se inclinava sobre o laptop e Otávio conversava com os seguranças, Patrícia se lançou em direção à porta. Um dos homens tentou detê-la, mas ela o chutou no joelho e saiu correndo da sala de estar. Ela correu pelo corredor em direção à saída dos fundos, ouvindo gritos e passos rápidos atrás dela. Chegou ao jardim, mas ele estava cercado por um muro alto. Não havia saída. Ela se escondeu atrás de um barracão de ferramentas, tentando recuperar o fôlego. Ela ouviu os homens revistando a casa, gritando seu nome. De repente, ela ouviu um som que fez seu coração bater de alegria. Sirenes de polícia. Longe ainda, mas se aproximando. Encontraram ela? Gritou Otávio de dentro da casa. Ainda não, mas ela está em algum lugar no jardim. Patrícia sabia que precisava aguentar mais alguns minutos. A polícia estava perto, mas quando um dos seguranças entrou atrás do barracão, ela soube que havia sido descoberta. Ela está aqui, gritou o homem. Mas em vez de tentar fugir, Patrícia fez algo que eles não esperavam dela. Ela saiu do esconderijo com as mãos levantadas. Eu me rendo, disse em voz alta, mas quero que saibam que a polícia já tem todas as provas. A transferência que Mônica está fazendo agora será bloqueada pelo banco. Cada palavra que vocês disseram foi gravada. Em sua voz havia uma calma que a surpreendeu até a ela mesma. Pela primeira vez na vida, ela não tinha medo. Ela havia feito o que precisava ser feito, não importa o custo. As sirenes estavam muito próximas. As sirenes silenciaram em frente à mansão exatamente quando um dos seguranças de Otávio Matos agarrou Patrícia pelo braço. Pelas janelas da sala, as luzes azuis das viaturas piscavam e pelo megafone ressoava a voz de um policial pedindo a rendição. Mônica. Dantas olhava para a tela do laptop com terror. A transferência foi bloqueada. O banco bloqueou todas as contas. Otávio Matos estava junto à janela, observando os policiais cercando a propriedade. Em seus olhos não havia mais autoconfiança, apenas raiva fria e medo. Por sua causa, disse ele a Patrícia, por sua causa tudo está desmoronando. Não por minha causa, respondeu Patrícia calmamente. Pela verdade. A polícia entrou na casa sem resistência. Mônica e Otávio foram presos junto com os seguranças. Patrícia sentou-se no sofá, cercada por policiais e paramédicos que verificavam se nada havia acontecido a ela. Senhora Silva, disse a promotora Regina que havia chegado ao local. Foi muito corajoso, mas também muito perigoso. As gravações serão suficientes como prova? Perguntou Patrícia. Mais do que suficientes. Eles confessaram tudo: fraudes, lavagem de dinheiro, ameaças, planos para destruir a empresa Almeida Participações.
Quando Patrícia saía da mansão, viu uma silhueta familiar. Ricardo estava perto de uma das viaturas, pálido e visivelmente abalado. Quando a viu, rapidamente se aproximou dela. "Patrícia", disse ele, parando à sua frente. "Você está bem?" "Sim, e Sofia?" "Ela está segura, esperando na delegacia com meu advogado." Por um momento, ficaram em silêncio, olhando um para o outro. Nos olhos de Ricardo, ela viu alívio, mas também algo mais, tristeza, talvez até arrependimento. "Obrigado", disse ele finalmente, "por tudo o que você fez." "Não precisa me agradecer, era meu dever." "Não." Ele balançou a cabeça. "Foi muito mais do que dever. Foi uma coragem que eu nunca tive." No carro, a caminho da delegacia, Patrícia refletiu sobre as palavras de Ricardo. Ela ouviu em sua voz algo que não estava lá antes. Uma distância. Como se o que ela havia passado a tivesse afastado dele, em vez de aproximá-la. Sofia a esperava, na delegacia, pálida, mas sorridente. "Mãe!" Ela se jogou nos braços dela. "Eu estava com tanto medo que algo acontecesse com você." "Já está tudo bem, querida. Já acabou tudo." Mas quando Patrícia abraçou a filha, percebeu que isso não era totalmente verdade. Parte daquela história realmente havia terminado. Os criminosos foram presos. A empresa de Ricardo estava segura. Mas outra parte, a parte sobre seu relacionamento com Ricardo, parecia estar apenas no início das complicações. Uma semana depois, Patrícia estava sentada em seu pequeno apartamento, lendo jornais cheios de artigos sobre o caso Otávio Matos e a heroína do Brasil. Jornalistas tentaram contatá-la, oferecendo dinheiro por uma entrevista, mas ela recusou todas. Sofia se preparava para os exames como se nada tivesse acontecido. Sua calma e força alegravam Patrícia, mas ao mesmo tempo a lembravam de que agora precisava tomar uma decisão difícil sobre seu futuro. Ricardo não a contatou durante aquela semana. Oficialmente, ela recebeu uma licença remunerada pelo tempo necessário para se recuperar dos eventos traumáticos, como dizia a comunicação formal do departamento de RH. Não oficialmente, ela sabia que Ricardo estava hesitante. Durante aquela semana de folga, Patrícia pensou muito sobre seu trabalho, seus sentimentos, sobre quem ela queria ser. Ela descobriu que a coragem que demonstrou ao confrontar Mônica e Otávio a havia mudado. Ela não era mais a mesma mulher que limpava escritórios e se escondia nas sombras. Mas sua perspectiva sobre o relacionamento com Ricardo também havia mudado. O que existia entre eles surgiu em circunstâncias extremas. Sobreviveria na vida normal e cotidiana? Na sexta-feira à noite, quando Sofia estava na casa de uma amiga, alguém bateu à porta. Patrícia abriu e viu Ricardo com uma pequena pasta na mão. "Posso entrar?" perguntou ele. "Claro." Sentaram-se à mesa da cozinha, onde uma semana antes, haviam planejado sua perigosa missão. "Eu queria te agradecer pessoalmente", disse ele. "Por tudo. Você já fez isso. E eu queria saber se você gostaria de voltar ao trabalho, para um cargo mais alto, claro, com um salário melhor." Patrícia olhou para ele por um longo momento. Em seus olhos, ela viu sinceridade, mas também cautela. "Ricardo", disse ela suavemente, "acho que nós dois sabemos que não se trata do trabalho." Não do trabalho." "Então, do que se trata?" Ricardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças. "Trata-se de que eu não sei se o que sinto por você é real ou o resultado do que passamos juntos, e não sei se você sabe." Patrícia assentiu. Era exatamente o que ela mesma pensava. "Preciso de tempo", disse ela, "para entender quem eu sou agora, quem eu quero ser." "Quanto tempo?" "Não sei." Ricardo levantou-se, deixando a pasta na mesa. "Nesta pasta há uma proposta de emprego. Não na minha empresa, em outra empresa financeira. Uma empresa muito boa. Se você decidir aceitar,
será independente. Após sua saída, Patrícia abriu a pasta. A proposta era impressionante. Cargo de gerente no departamento de Johnson, auditoria, um salário 3 vezes maior do que seus ganhos anteriores, a independência financeira que ela sonhava há anos, mas também o distanciamento de Ricardo. Tempo para refletir se o que existia entre eles poderia sobreviver sem drama e perigo. Patrícia aceitou o emprego na nova empresa. Nas primeiras semanas na Audit Pro, uma empresa independente de consultoria financeira, ela descobriu quem poderia ser sem drama e tensão. Seu escritório ficava em um prédio moderno na Faria Lima, com vista para o parque em vez do Rio Pinheiros. Tudo era diferente. Colegas, procedimentos, atmosfera. O diretor da empresa, Dr. Carlos Andrade, um homem da idade de Ricardo, mas com um estilo de gestão muito mais direto, a tratou desde o primeiro dia como uma especialista valiosa. Sua reputação é lendária no setor, disse ele durante a primeira reunião. Uma mulher que salvou uma empresa 2 vezes de fraudes é exatamente o que precisamos no departamento de auditoria. Patrícia rapidamente percebeu que seu novo trabalho diferia do anterior não apenas pelo local, mas também pela filosofia. Na Audit Pro, procurava-se problemas em vez de escondê-los. Sua tarefa era detectar irregularidades nas empresas clientes. Exatamente no que ela se mostrou um talento natural. O primeiro grande projeto envolveu uma empresa de transporte suspeita de evasão fiscal. Patrícia passou 2 semanas analisando documentos e descobriu uma complexa rede de entregas fictícias entre empresas irmãs. Quando apresentou suas descobertas, Dr. Carlos assentiu em reconhecimento. Foi um trabalho no nível dos melhores auditores europeus. Você salvou nosso cliente de perdas que chegavam a milhões. Depois do trabalho, Patrícia frequentemente ficava no escritório mais do que o necessário, não porque precisava, mas porque gostava. Pela primeira vez em anos, ela sentia que seus talentos eram plenamente utilizados. Ela se sentia realizada. Sofia notou a mudança na mãe imediatamente. "Mãe, você parece feliz", disse ela durante o jantar na sexta-feira. "Eu não te via assim há muito tempo. Eu gosto do meu trabalho. Isso é visível, mas você não sente falta de..." Sofia não terminou a pergunta, mas ambas sabiam a quem ela se referia. Patrícia pensava nisso frequentemente. Ela sentia falta de Ricardo. A resposta era complicada. Ela sentia falta do jeito que ele a olhava, da sensação de ser especial para alguém. Mas ela sentia falta dele, ou da sensação de ser necessária em circunstâncias dramáticas. 1 mês após começar o novo emprego, Patrícia encontrou Ricardo por acaso em um café perto de seu escritório. Ele estava sentado sozinho em uma mesa, lendo jornais financeiros, parecendo cansado. Quando a viu, levantou-se. "Patrícia, como você está?" "Bem. E você?" "Também bem. A empresa está voltando ao normal. Contratamos um novo gerente para o departamento financeiro." Sentaram-se à mesa dele, um certo constrangimento pairando entre eles. Pela primeira vez em meses, conversavam como estranhos. "Ouvi dizer que você está se saindo muito bem no seu novo trabalho", disse Ricardo. "Como você sabe?" "O setor financeiro é um mundo pequeno. Dr. Carlos Andrade se gaba por toda parte de ter a melhor auditora do Brasil." Patrícia sentiu um rubor nas bochechas. "É um exagero." Não, não é um exagero." Ricardo parou por um momento. "Fico feliz que você tenha encontrado um lugar onde possa ser você mesma." "E você? Você pode ser você mesmo?" Essa pergunta o surpreendeu. "O que você quer dizer?" "Durante todos esses meses, desde que interrompi seu casamento, você mudou? Você é a mesma pessoa de antes?" Ricardo pensou longamente sobre a resposta. "Não, não sou o mesmo." Ele olhou diretamente para ela. "Você me mudou. Você me mostrou que existem coisas mais importantes.
do que lucro, controle, reputação, que às vezes vale a pena arriscar tudo pela verdade. Isso é bom ou ruim? Ainda não sei. Durante essa conversa, Patrícia percebeu que ambos realmente haviam mudado. Não eram mais as mesmas pessoas que se encontraram na catedral, nem as que trabalharam juntas sob pressão. Haviam se tornado alguém novo. A questão era, essas novas pessoas poderiam se gostar sem drama e crise. Ricardo, disse ela, estendendo a mão sobre a mesa para a dele. Poderíamos tentar nos conhecer de novo? Sem toda a história, sem as complicações da empresa. Apenas como duas pessoas que se encontraram. Em seus olhos, ela viu algo que procurava, esperança. Eu gostaria muito disso, mas desta vez, devagar, sem pressão, sem pressa. Quão devagar? Patrícia sorriu pela primeira vez durante aquela conversa. Talvez comecemos com um jantar de verdade, em um restaurante, onde teremos que conversar sobre coisas comuns. Coisas comuns, repetiu Ricardo com um sorriso. Isso será um desafio para nós. Ao sair do café, Patrícia sentiu que pela primeira vez em meses sabia o que queria. Ela não queria drama ou aventuras. Ela queria uma chance para um sentimento normal e honesto com um homem que a respeitava não pelo que ela conseguiu fazer em uma crise, mas por quem ela era no dia a dia. À noite, ela contou a Sofia sobre o encontro com Ricardo. Que bom que aconteceu, respondeu a filha sabiamente. Agora você vai poder descobrir se gosta dele ou se só gostava da adrenalina. Às vezes, Patrícia esquecia o quanto sua filha havia crescido. O primeiro jantar aconteceu em um pequeno restaurante italiano nos Jardins, longe dos lugares elegantes onde Ricardo costumava comer. Patrícia escolheu o lugar propositalmente. Queria que se sentissem iguais, sem a ostentação que pudesse ressaltar as diferenças entre seus mundos. A conversa começou meio constrangedora. Ambos tentavam evitar tópicos relacionados ao trabalho, ao escândalo ou a toda a história que os unira. Você gosta de livros? Perguntou Ricardo, tentando encontrar um tema seguro. Sim, especialmente biografias. E você? História, principalmente a Idade Média. Era tão normal, tão comum, que ambos começaram a rir. É absurdo, disse Patrícia. Estamos conversando como duas pessoas em um primeiro encontro. Porque, de certa forma, é um primeiro encontro, respondeu Ricardo. Antes, nunca fomos apenas Patrícia e Ricardo. A cada minuto que passava, a conversa se tornava mais natural. Patrícia falou sobre seu trabalho, sobre a alegria de resolver quebra-cabeças financeiros. Ricardo falou sobre seus planos de reestruturar a empresa, sobre o desejo de conduzir os negócios de forma mais ética. Você mudou minha maneira de ver os negócios, admitiu ele. Antes só importavam os resultados. Agora penso no impacto das minhas decisões nas pessoas comuns. É uma boa mudança. Às vezes difícil. Meus parceiros de negócios nem sempre entendem minha nova abordagem. Patrícia assentiu. A mudança é sempre difícil, mas a verdadeira mudança vale o esforço. Os encontros seguintes aconteciam semanalmente, sempre em lugares diferentes. O Parque Ibirapuera em uma tarde de sábado, um café no Centro Histórico, uma exposição no MASP. Cada encontro revelava novos aspectos de suas personalidades. Patrícia descobriu que Ricardo colecionava mapas antigos do Brasil e que sabia cozinhar. Ricardo descobriu que Patrícia escrevia poemas, um talento sobre o qual ela nunca havia contado a ninguém. Por que você não publica? Perguntou ele quando ela lhe mostrou um de seus poemas. Porque escrever para mim é uma forma de entender o mundo, não de me exibir. Posso ler mais? Talvez. Um dia. Depois de 2 meses de tais encontros, Patrícia começou a enxergar Ricardo sob uma nova luz.
Sem a pressão das situações de negócios, ele se revelou um homem sensível que se esforçava muito para entender o mundo além de seus privilégios. Ele fazia muitas perguntas sobre o passado dela, sobre as dificuldades de criar Sofia sozinha, sobre as escolhas que ela fizera. Você se arrepende de ter desistido da carreira quando Sofia era pequena? Perguntou ele durante uma caminhada pela Lagoa Rodrigo de Freitas. Não, mas me arrependo de ter pensado por tantos anos que essa era minha única opção, que eu não tentei encontrar uma maneira de conciliar a maternidade com as ambições. E agora? Agora eu sei que é possível ter as duas coisas, mas é preciso ter coragem. Ricardo parou e olhou para ela seriamente. Patrícia, você é a pessoa mais corajosa que conheço. Não é verdade. Fui uma covarde durante a maior parte da minha vida, mas você mudou e me ajudou a mudar. Naquela noite, quando Patrícia voltava para casa, percebeu que havia parado de pensar em seus encontros como um experimento. Ela começou a ansiar por cada encontro, a sentir falta de suas conversas, a sonhar com os próximos momentos juntos. Mas, ao mesmo tempo, surgiram preocupações. Ricardo realmente a amava, ou apenas a ideia da mulher que o salvara? Ela o amava ou era atraída por seu dinheiro e posição? Sofia, como sempre, fez as perguntas mais difíceis. Mãe, você o ama? Acho que estou começando. E ele a você? Não sei, mas você gostaria de saber? Patrícia pensou na pergunta. Nos últimos meses, ela se esforçou muito para não pensar em sentimentos, focando em conhecer Ricardo como pessoa. Mas a pergunta de Sofia a forçou a ser honesta consigo mesma. Sim, eu gostaria de saber. Na sexta-feira seguinte, Ricardo a convidou para jantar em seu apartamento. Foi a primeira visita à casa dele desde a crise com Mônica e Otávio. O apartamento parecia diferente, menos oficial, mais pessoal. Livros estavam sobre as mesas, fotos que antes não estavam lá penduravam nas paredes. Fotos dele com a mãe quando ele era jovem. Nunca antes mostrei essas fotos a ninguém, disse ele, quando percebeu o olhar dela. Por que você me mostra agora? Porque quero que você conheça o verdadeiro eu. Não apenas o empresário, mas também o filho que perdeu a mãe quando tinha 16 anos. O homem que, por anos, se escondeu atrás do sucesso, porque tinha medo de que, além dele, não houvesse nada de interessante. Patrícia se aproximou dele e pela primeira vez tocou seu rosto. Há muito mais de interessante em você do que você pensa. Como você sabe? Porque nos últimos meses descobri quem você realmente é e eu gosto do que vejo. Foi o momento que ambos esperavam por meses. Um momento de verdadeira sinceridade, sem drama, sem pressão externa. Um momento em que podiam admitir um ao outro que o que sentiam era real. Um ano depois, Patrícia estava em frente, ao espelho, com o mesmo vestido que usara no casamento que ela interrompera. Mas desta vez, ela não era uma faxineira em um uniforme cinza. Ela era uma mulher que havia encontrado seu valor, seu lugar no mundo e seu amor. O casamento foi modesto, em uma pequena igreja em Pacaembu, com vista para o bairro. Os convidados eram apenas os mais próximos, Sofia como dama de honra de Patrícia, Gustavo Toledo como padrinho de Ricardo, alguns amigos do trabalho e vizinhos do seu bairro. Você tem certeza? Perguntou Sofia, arrumando o véu da mãe. Tão certa quanto se... Não pode ser, respondeu Patrícia. Isso não é um impulso ou uma fantasia, é uma escolha que fiz todos os dias no último ano. Enquanto Patrícia caminhava até o altar, ela pensava no caminho que havia percorrido. De uma mulher que se escondia atrás de um trabalho de faxineira a uma respeitada auditora. De uma mãe lutando sozinha contra a vida a uma mulher que encontrou um parceiro que entendia seus valores. Ricardo esperava no altar, sorridente e calmo. Quando seus olhos se encontraram, ambos sabiam que desta vez ninguém interromperia a cerimônia. Não porque não houvesse mais nada a revelar,
mas porque não havia mais nada a esconder. Você promete, disse Ricardo durante a troca de votos, que sempre me dirá a verdade, mesmo que seja dolorosa? Prometo, respondeu Patrícia. E você promete que ouvirá essa verdade com o coração aberto? Prometo. Após a cerimônia, uma pequena recepção aconteceu no jardim do restaurante que Patrícia escolheu. O mesmo onde tiveram o primeiro jantar verdadeiro como casal. Simples, elegante, sem ostentação. Sofia fez um brinde que emocionou todos os convidados. Minha mãe me ensinou que coragem não é a ausência de medo, mas agir apesar do medo. Hoje vejo como essa coragem a levou à felicidade. Ricardo, cuide dela. Mãe, cuide dele. E lembrem-se, o amor verdadeiro é aquele que perdura mesmo quando deixa de ser emocionante. À noite, no apartamento que agora era a casa deles, Patrícia e Ricardo estavam sentados na varanda com vista para a cidade. Você se arrepende de algo? Perguntou Ricardo. Só de uma coisa, que demorei tanto para acreditar que merecia a felicidade. E eu me arrependo de ter pensado por tantos anos que o sucesso era tudo o que eu precisava na vida. Patrícia segurou a mão dele. Talvez cada um de nós precisasse desse caminho difícil para apreciar o que temos agora. 6 meses depois, Patrícia e Ricardo fundaram uma organização que ajuda mães solteiras a desenvolverem suas carreiras profissionais. A primeira bolsista foi uma jovem do Brás, que, assim como Patrícia um dia, abria mão de aspirações profissionais pelo bem de seu filho. Sofia, que foi aprovada para o curso de Ciência da Computação na Universidade de São Paulo, frequentemente dizia aos amigos que sua mãe provou que todos têm direito a uma segunda chance na vida. E Patrícia, olhando para sua vida, percebeu que às vezes as maiores bênçãos realmente vêm disfarçadas de caos, que a verdade, quando sustentada pela coragem, pode derrubar barreiras, preconceitos e muros, e que às vezes basta uma cerimônia interrompida para iniciar uma revolução, tanto social quanto íntima. Tenho sincera esperança de que a história de hoje tenha lhe agradado. Assine o canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe um like e escreva nos comentários o que você achou. Até o próximo vídeo.